Amém. As vossas Bíblias, aquele que trouxeram, quero ser breve, não tomar muito tempo. Em seguida terá o batismo ainda. Então abrem Atos, capítulo 10, versículo de número 44. Louvado seja Deus. Quero pedir para os irmãos que estiverem no som, irmãos, se tentar se espremer um pouquinho aqui. É melhor o calor humano do que... Aleluias. Atos, capítulo 10, versículo 44. Aqueles todos acharam amém? Diz assim: e dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? Amém? Amém. Apenas até aqui, queridos. Queridos, eu meditava nesta palavra, é uma palavra que muito me chamou a atenção pelo ocorrido, pela maneira ao qual aconteceu, porque, como já foi falado aqui, nós sabemos que Pedro, ele foi a pedra instituída por Deus. Pedro, ele trata-se de um dos pilares da igreja, tanto primitiva como nos dias de hoje. Nós temos dois pilares, Pedro e Paulo. A diferença é que Pedro, ele é chamado para ser o pastor, o apóstolo dos judeus, e o apóstolo Paulo, conhecido como o apóstolo dos gentios. Então, quando era missão fora de Jerusalém, fora de Judeia, quem ia comumente era Paulo. Mas agora Deus, ele dá uma revelação para Pedro. Quando Pedro está em tua casa, jejuando em teu terraço. Diz a Bíblia, ainda que em Atos, mais antes aqui, que Pedro, ele estava em um jejum e que ele estava tendo fome. A hora estava se adiantando. E de repente ele tem um arrebatamento de sentido. E quando ele tem esse arrebatamento de sentido, ele vê como em uma visão, um lençol sobre o terraço. Ele vê como se fosse ali um cesto. E quando ele olha para aquele cesto, quando ele olha para aquele lençol, ele percebe que tinha alguns animais ali, e eram animais quadrúpedes, animais répteis, animais que para os judeus, até nos dias de hoje, trata-se de animais imundos, que não era lícito para os judeus comer. Então Pedro, ele olha, ele tem aquela visão e não entende, e de repente uma voz vem do céu dizendo: Pedro, levanta, mata e come. Pedro da mesma maneira levanta e diz: Senhor, eu não posso matar, eu não posso comer, porque esses animais são imundos. Então Deus olha para Pedro e diz: Pedro, como você pode fazer imundo uma coisa que eu purifiquei? Pedro, quem falou que é imundo? Se eu já toquei, se eu já lavei, é uma nova criatura. Pedro, se foi eu que preparei esse batismo, foi porque eu lavei, foi porque eu preparei, e porque eu vou fazer uma nova história. Aleluia! Olha aqui pra mim. Se foi Deus que te chamou, querido, se foi Deus que te escolheu, querida, você já está lavado. Se foi Deus que te escolheu, a tua história já começou a ser modificada. Se foi Deus que te chamou, naquele grande dia que somente você e Deus sabe, aquele ponto final se transformou em vírgula, e Deus vai escrever uma nova história. O que era imundo vai ser limpo, o que não tinha jeito vai ter, o que era torto vai se endireitar, o que não prestava vai prestar, aquele que não valia nada vai valer. Aleluia! Eu creio. Ei, olha aqui, se foi Deus que te escolheu, sai da frente, Satanás, sai da frente, demônio, porque Deus já te escolheu. Glória a Deus! Glória! E Pedro, ele não entende essa revelação. Na mesma hora havia um homem chamado Cornélio, um centurião, que servia, creio eu, o exército romano. Um homem que era líder de 100, um homem que tinha condição, um homem que era renomado, um homem que era reconhecido pela Roma e estava prestando serviço ali. Então diz a Bíblia que este homem era um homem justo, era um homem que entregava suas esmolas, era um ofertante e um dizimista, mas havia algo que faltava na vida daquele homem. Bem, queridos, eu aprendo algo dentro da palavra do Senhor, que o mesmo sol que brilha para mim, ele brilha para o ímpio. O ímpio, ele pode andar até um momento sozinho, mas tem um momento que ele tem que ter um encontro com Jesus. Tem um momento que ele tem que ter uma decisão na vida. Tem um tempo que ele vai falar: o meu dinheiro não me satisfaz. Aí, querido, tem muita gente que é bonzinho e diz: eu não vou para a igreja porque eu não roubo, eu não mato, eu não preciso ir para a igreja.
os teus servos até determinado lugar, até Jope. E ali haverá um homem chamado Pedro, que está junto com Simão, curtidor. Chama ele, que eu já revelei a ele o que tem que acontecer. A Bíblia diz que quando Pedro está ali, quem sabe, como eu e como você, cogitando Deus e tentando entender os mistérios de Deus, Deus fala para ele: olha, Pedro, pode descer, que já tem alguém em teu portão te chamando. A Bíblia diz que no momento que o Pedro desce, ele se encontra com os homens e ele diz: olha, Deus já me falou, Deus já me revelou que tinha alguém aqui que estava me chamando. Aqueles homens então diz: Pedro, pegue o que você precisa e vamos até a casa do meu Senhor, porque lá Deus ele vai operar o milagre. Ei, você saiu de Guarulhos, ei, você saiu do Micael, do Presidente Dutra, você saiu do Tabuão, você veio até aqui, Deus vai operar. E esse batismo ele vai ficar marcado não apenas pelo batismo da água, mas com a descida do Espírito Santo. Esse batismo ele vai ser ai de Camandaia, o meu Deus ele vai operar, o meu Deus ele vai manifestar a glória, o meu Deus vai te mostrar que ele é Deus que pode operar. Ei, Deus, esse Deus que escuta a oração de quem ele do céu e que vem a resposta. Aleluia! Ainda tem. O meu Deus ele não parou, ele não mudou. O meu Deus ele ainda é o mesmo. O meu Deus ele ainda escuta. O meu Deus ainda manda providência. O meu Deus ainda levanta o caído. O meu Deus ainda muda a história. Glória a Deus. A Bíblia diz, queridos, que Pedro agora segue aqueles homens. Mas quando Pedro ele chega na casa de Simão, eu estava ministrando a Santa Ceia quando ele chega na casa de Cornélio. Eu estava ministrando o discipulado ontem, eu dizia que Pedro, quando ele abre a porta, ele vê um monte de ímpio, pastor Elias. E por ser um discípulo, um apóstolo chamado para pregar para os judeus, a primeira coisa que ele faz é se escandalizar. A primeira coisa que Pedro olha para um lado, olha para o outro, ele fala: não é lícito. Porque eu sou aqueles que eu guardo a palavra, eu sou aqueles que eu guardo a sã doutrina até demais, que já está até fora, e ele diz: eu não posso entrar aí. Então ele olha para Cornélio e diz: Cornélio, eu não posso entrar aí, mas se Deus me chamou, eu vou entrar. Ei, querido, eu vou dizer algo para os próximos anos, quem sabe ainda hoje, quem sabe ainda amanhã, alguém vai se escandalizar em você, quem sabe ainda nessa semana, alguém vai olhar para você e vai dizer: não, mas você não pode, você não podia. Quem sabe, irmão, as igrejas não estão batizando porque estão inventando um monte de coisa para parar o povo. E o povo fica na igreja 3 meses, fica 1 ano, fica 2 anos, 3 anos e não tem encontro com Deus. Ei, querido, sabe o que Pedro falou? Se Deus te escolheu, quem sou eu? Quem é o homem vai pedir? Se tem água, vamos descer, vamos batizar esse povo, deixa Deus fazer a obra. Eu não podia entrar. Eu não podia entrar. Mas se Deus me chamou, eu vou entrar. Olha aqui pra mim. Não é teologia vingativa não. Mas aquele que não te engole vai ter que te engolir. Aquele que não te aceita vai ter que te aceitar. Aquele que olha com você com indiferença vai ter que reconhecer que Deus é na tua vida. Ele te chamou e Ele vai fazer a obra na tua vida. Glória a Deus. Deus te escolheu, Deus te escolheu. Deus te escolheu, você é escolhido de Deus. A palavra do Senhor no Evangelho de João, no capítulo 16, no versículo 17, se não me foge a memória, está escrito que vós me escolheste, mas eu escolhi a vós para que vá e dê fruto. A palavra do Senhor em Salmos capítulo 6, no versículo 4, está escrito que vós não me escolheste, mas eu vos escolhi para ser ovelha do meu rebanho. Você é escolhido de Deus, você é separado por Deus, você é alguém que Deus olhou como olhou para o profeta Jeremias, viu você dentro da madre da tua mãe, contemplou a tua história, viu que ia fumar maconha, viu que ia se prostituir, viu que ia virar traficante, mas também viu e também está operando a mudança na tua vida. Você é escolhido de Deus. Você é escolhido. Meu Deus, coisa linda, papai. Você foi separado por Deus. Aleluia. Eu vou contar algo que eu não gosto de dar exemplo com pessoas que estão participando. Nós vamos falar do irmão Leandro ali. Glória a Deus. Uma vez eu estava vindo da igreja, eu entrei no Será, não sei se ele vai lembrar, de um bar.
Ele falou assim, o que? Você virou crente? Eu falei, virei, varão. Eu virei crente, varão. Ah, varão, eu virei crente. Eu falei, não acredito. Eu falei, mas virei. E hoje ele está aqui também junto. A Bíblia diz que Pedro entrou. A Bíblia diz que Pedro entrou. E Pedro ele começa um sermão dizendo que apareceu um certo João Batista, Meu Deus. batizando junto ao Jordão. E ele diz que um certo dia foi um homem chamado Jesus Cristo Meu Deus, coisa e linda. se batizou por João. E depois ele saiu pregando a palavra do Senhor. E Pedro, ele começa a pregoar, pastor Elias. E eu vejo agora a glória do Senhor descendo naquele lugar. Aleluia, Deus. Tem gente que se escandaliza com crente pentecostal. Mas Pedro estava pregando e de repente, acredito como que em Atos 2, veio como vento impetuoso. Eu não sei se ele terminou a mensagem, eu não sei se ele saiu falando mistério, mas eu sei que o Espírito Santo desceu lá, e se desceu lá, vai descer aqui. Eu não quero ter. Um começa dando uns pulinhos que não passou do ano que já tá ficando famoso os pulinhos. Um começa no mistério daqui, outro começa no mistério ali. Eu posso contemplar Pedro chorando e Pedro falando verdadeiramente a palavra que está no Evangelho, segundo eu mesmo escrevi João, no capítulo 1, no versículo 13. Eu vim para os meus, mas os meus não me quiseram. Porém, todo aquele que em meu nome crescerá chamado Filho de Deus. Você é filho de Deus. Você que crê nesta manhã, você é lavado, remido, você é uma nova criatura, você é filho de Deus. Glórias a Deus. Glória a Deus. Maravilha, Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo desceu. O Senhor vai confirmar chamado neste lugar. O Senhor vai confirmar a promessa neste lugar. Ei, eu estou sentindo ele aqui, o Espírito Santo está aqui. Ei, o Espírito Santo, se ele tiver, deixa ele trabalhar. Deixa ele tocar aí, ó. Se sentir desejo, deixa. Deixa o Espírito Santo aí, ó. Ele já está aqui, ó. Deixa ele renovar tua força aí, ó. Deixa o Espírito de rebriaia. Irmão Nede que miniaia. Eu vou batizar nas águas, mas o Senhor está batizando agora. Eu vou descer as águas, mas primeiro eu vou ter um encontro. Eu vou descer as águas, mas primeiro eu estou tendo um encontro com Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus.
olha para o outro. Aleluia. Aleluia, Senhor. E diz. Coisa linda, meu Deus. Aleluia. E diz o que as igrejas do século XXI precisam aprender. Eita, coisa linda, Jesus. Quem negará água Aleluia. para aquele que Deus escolheu? É, Jesus, aleluia. Glória, glória. Quem negará o batismo, pastor? Aquele que o Senhor já batizou. Quem vai segurar o chamado daquele que Deus chamou? Quem vai parar a obra na vida daquele que Deus começou a erguer no meu sair Deus pra ti? Aquele que começou a boa obra na tua vida, ele é fiel para aperfeiçoar até o dia do juízo. Você levantou a mão, você deu um passo, você vai marchar, você vai marchar, você vai marchar, você não vai parar, você não vai dividir, vai te ver. Hoje é o grande dia, hoje é o grande dia, hoje é o grande dia, porque se confirma, decai, e a mão de rebriaia, e a managa sube camanaia, o chamado de Deus na tua vida. Troca Jesus agora. Pai querido, derrama o teu maná. Troca Jesus agora na planta do pé, Senhor. Meu Deus, se há indecisão aqui, Pai. Derrama o teu poder. Senhor, se há alguém que não está achando digno, Pai. Senhor, mas tu escolheu, papai, tu chamaste, Pai. Senhor, se alguém ouviu uma palavra ao contrário, dizendo não vai. Senhor, se alguém falou não pode, Por terra, Senhor, em nome de Jesus. levanta, Pai, levanta a tua igreja, Pai. Senhor, a igreja do século XXI não é uma igreja anêmica, não é uma igreja fraca, porque é uma igreja que ainda crê no teu poder, é uma igreja que é movida pelo teu Espírito Santo. Então desce nesta manhã, desce como tu desceste da casa daquele filho, daquele homem, Pai. Desce e manifesta a tua glória, Pai. Glória a Deus, Pai. Visita, Senhor. Oh, Pai querido. Coisa linda. Ninguém pode negar água para aquele que Deus escolheu. Oh, Pai amado. Batismo é renúncia a uma nova vida. Aleluia. A Bíblia diz no Evangelho de João, no capítulo 10, no versículo 10, que o diabo ele veio roubar, matar e destruir, mas Deus veio para dar vida e vida com abundância. A Romanos, o apóstolo Paulo escreveu no capítulo 6, no versículo 23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A palavra do Senhor, no Evangelho também de João, no capítulo 3, no versículo 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o teu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ei, sabe o que o batismo significa? Significa vida e vida com abundância. Ontem nós falávamos no discipulado acerca do duplo sentido da água. A água por si só ela representa a morte e a destruição. Mas por outro lado, a mesma água, ela representa a vida e vida com abundância. Quando você entrar naquela água, eu profetizo que o velho homem, a velha mulher, ele vai morrer, vai ser destruído inteiro. Mas quando você vai levantar, você vai receber vida e vida com abundância. Glória a Deus. Glória a Deus. Grande Deus. Só para me encerrar. Oh, Pai querido. A Bíblia diz que ali pela primeira vez houve batismo e manifestação do Espírito Santo em meio aos gentios, em meio aos estrangeiros, em meio aos povos que não cresceram, não foram criados na cultura judaica. E Deus ali batizou aquele povo primeiro com o Espírito Santo e depois batizou com as águas. Eu ouso falar que ali começou a nascer missionário, ali começou a nascer pastor, ali começou a nascer evangelista, ali começou a nascer levita. E eu ouso falar que aqui vai nascer pregador, aqui vai nascer pastor, aqui vai nascer evangelista, aqui vai levantar missionária, aqui vai ter levita, porque é Deus quem vai levantar. Glória, glória, glória a Deus. Eu quero só, antes de passar para o pastor, fazer uma oração para encerrar. Glória a Deus. Queridos, depois Pedro, ele
teve que se justificar diante da igreja no capítulo 11. Ele olha para a igreja e diz: igreja, o que pode fazer comum aquilo que Deus purificou? Quem pode considerar imundo aquilo que Deus purificou? Sabe, irmãos, eu aprendi que muitas vezes o nosso maior inimigo é nós mesmos. Sabe por quê? Porque quando quem não gosta da gente fala da gente, não incomoda. Quando quem gosta da gente fala da gente, incomoda, dói um pouco, mas a gente supera. Mas quando nós mesmos olhamos para dentro de nós e falamos: a gente não tem jeito. Meu Deus, olha aí. Eu não presto, eu não vou chegar em lugar nenhum, eu não sou digno. Aí é uma luta estreita. E Jesus Cristo, ele sabendo desta luta, ele enviou o Espírito Santo para guerrear. E ele diz nesta manhã que você não é simples não, que você não é comum não, que você não é imundo não, que você não é qualquer umzinho não, qualquer umazinha não, que você não é um crentinho não, nenhuma crentinha. Ele diz que você é alguém que ele escolheu, alguém que ele tem habitado. Ele diz que você é alguém que valeu não moeda corruptível como ouro e como a prata, mas você valeu um sangue vertido até a última gota naquela cruz do Calvário. Então ele diz que você é alguém escolhido, separado. Você é alguém que, como o apóstolo Paulo escreveu, não nasceu para ser vencedor, mas nasceu para ser mais do que vencedor. Aleluia! Eu quero orar, e se porventura Glória a Deus. há alguma acusação da parte do diabo, ela vai cair. Meu Deus, eu Em creio. nome de Jesus, Pai. Você foi comprado pelo sangue de Jesus. Eu quero que você curva a tua cabeça, feche os teus olhos. Eu quero que você leve o Senhor em oração. Hoje, irmãos, é uma vitória muito grande para cada um que está aqui batizando. Para a glória de Deus, é uma vitória desse Ministério Testemunho da Palavra e Graça. Que todos conhecem a história, que nasceu embaixo de uma garagem. Quantas vezes teve culto debaixo de chuva, debaixo de goteira. Pastor Elias, homem de Deus, perseverou. Pastora Maria perseverou ao lado dele. E nós estamos aqui porque nós perseveramos. E hoje, irmãos, não é para a glória do homem, nem para encher bola de homem, não. Mas é para a glória de Deus. Vidas aqui serão renovadas, vidas aqui descerão a água. Vidas aqui serão transformadas para a glória do Senhor Jesus. Amém? Por isso eu quero te convidar a orar junto comigo. Poderoso Deus e eterno Pai, Pai, te agradecemos, te louvamos, meu Deus, tributamos a Ti a honra, tributamos a Ti o louvor, tributamos a Ti, meu Deus querido, todo merecimento, porque somente Tu é digno de receber, ó Pai amado. Mas Deus querido, eu venho te pedir nesta tarde, como filho, meu Pai amado, para que o Senhor, meu Deus querido, no momento em que nós descemos aquela água, o Senhor possa confirmar dentro da piscina, batismo com o Espírito Santo, delibera, meu Deus amado, na tarde de hoje, dons espirituais, Deus que tem subido, Pai eterno, da igreja moderna, meu Deus amado, derrama o dom da ciência, o dom do discernimento, o dom da língua estranha, levanta intérprete no meio de nós, levanta com o dom de cura, Pai, levanta com o dom de apacentar. Ah, Senhor, só quem apacenta, sabe o quanto é difícil. Ah, Senhor, só quem está à frente de uma obra, sabe o quanto é difícil, Pai amado, meu Deus querido, na mesma maneira, quem está na nave da igreja sabe o quão é difícil permanecer, mas Senhor, nesta tarde, ora mão de rébria, rabacida camanaia, libianda comanagasária, necaia, confirma o nosso chamado na terra, levanta, manifesta, Pai, libera amor, Pai querido, no meio da tua igreja, meu Pai querido, vai socorro, Meu Deus, abençoa, Pai. Eu creio nesta noite, ó Pai, em nome de Jesus. Aplauda Jesus, aleluia. Aplauda mais forte, é pra Ele, aleluia. Aplauda, Aonde você aleluia. acha que desliga e Amados, aleluia. desliga o quê? Estou muito feliz, aleluia, porque eu creio, aleluia, Pera, que não vai Deus cortar aqui, ó. está falando conosco grandemente nesta manhã. O quê? Eu quero, Vai aleluia, perder. Quê? dizer se você, aleluia, ainda está aqui, talvez você tenha dúvidas. Amados, eis ali embaixo a água. Depois você continua. Eis ali embaixo a Não, vai água. desligar. Pra salvar Se o você vídeo. crê do seu Eu coração, acho que é aqui. levanta a tua mão, Acho pede que uma eu também roupa, acho. porque o batismo é com você e Deus. Não sei, É para você e Deus, é Deus te chamando. Quando você desce as águas, você, aleluia, está dizendo: Senhor,
Eu quero que o Senhor reine na minha vida. Eu quero, Senhor, meu Deus, que o Senhor seja aquele que vai ser o meu ajudador. Eu falei, aleluia, que quando eu desci as águas no ano de 1997 para 98, muitas pessoas se colocaram contra. Pessoas falaram para mim, você não vai conseguir. Você não é casado. Você ainda não assinou o papel no cartório. Eu falei, eu assinei Jesus na tábua do meu coração. Eu aceitei Ele como o único salvador da minha vida. Ele me batizou com o Espírito Santo. E o que me impede de eu ser batizado? E um dia eu lendo a Bíblia, Deus fala lá no livro de Atos 8, usando Filipe. Quando o eunuco pergunta para ele, olha, eu posso ser batizado? E Filipe fala para ele, olha, se você crê, você vai descer as águas agora. Glória a Deus, eu Se você crê, você vai ser abençoado agora. Glória a Deus. Deus está chamando você para uma grande obra. Glória a Deus. Você vai esperar Jesus voltar para fazer a obra? Você vai esperar ganhar na loteria? Você vai esperar você ser santo? Eu vou falar a verdade para você, nunca você vai ser santo. Porque santo só é Jesus, meu irmão. Está na hora de você tomar posição. Quem está aqui hoje tomando posição, talvez alguém falou para você não vir. Mas o Deus vai interceder por você. Deus vai te sustentar pelas mãos dele. E Deus vai honrar as pessoas que estão aqui. A tua vida vai ser transformada para a glória de Deus. A luta vai vir sim. Mas aprenda uma coisa, quem vai pelejar por você não vai ser você, vai ser Deus. Aleluia, Deus. Deus vai te sustentar na luta e não vai deixar você cair. A partir de hoje o Senhor assina a tua vitória. Aplauda Ele em nome de Jesus. Aleluia.